mês de setembro começou e passou rapidinho, né, gente? A gente aproveitou bastante esse mês aqui no Melhor Idade, na graça de Deus. Vamos relembrar um pouquinho do que a gente viu aqui? Nós conversamos no mês de setembro com a nutricionista Tainá Queiroz. E ela falou da importância da intolerância à lactose. Você lembra desse bate-papo? A gente confere um pouquinho agora. E quando a gente fala de intolerância à lactose, a gente também percebe em alguns casos uma confusão entre intolerância e intoxicação, né? E alergia, né? Que aí, no caso, a alergia não é a lactose, é a proteína, a caseína. Exatamente. Tem caseína e tem diversas outras proteínas no leite. Então, se eu tenho intolerância, é sempre relacionada ao açúcar do leite, é sempre a lactose. Se eu parto para uma alergia à proteína do leite, que é a PLV, aí eu não posso consumir leite de jeito nenhum, porque não tem leite ainda, não tem como a gente tirar essa proteína do leite. Quem tem intolerância à lactose dá para consumir de vez em quando algumas outras fontes sem lactose, mas a diferença é essa. A alergia é sempre relacionada à proteína. A intolerância é o açúcar do leite. E quando a pessoa tem uma alergia, ela já nasce com essa alergia ou ela pode desenvolver para que não haja confusão, por exemplo, nos sintomas? Essa alergia ela precisa ser acompanhada bem de perto, o diagnóstico é um pouco mais complexo que a intolerância. A pessoa não pode consumir de jeito nenhum, ela pode ser desenvolvida. Tem algumas crianças que desde o início ali, dos primeiros meses, já tem essa alergia aí já bem evidenciada, mas ela pode ser desenvolvida ao longo da vida também. Também. A senhora falou dos maus hábitos alimentares que podem desenvolver a intolerância. Quais seriam esses hábitos ruins, né? Se eu tomo leite o dia inteiro, se eu não me alimento, o que acontece que faz com que eu desenvolva a intolerância à lactose? Todo alimento que a gente consome em excesso, eu posso ter uma sensibilidade, uma intolerância a ele, ainda que sejam alimentos muito bons. Então, a base da alimentação do brasileiro, pelo menos dos alimentos industrializados, é a farinha de trigo, a soja e o leite. Então, são alimentos que são consumidos em excesso. Então, se eu consumo pão, se eu consumo leite todos os dias, talvez eu tenha uma intolerância, eu tenha uma alergia, uma sensibilidade ali que eu nem perceba de tanto consumir. A partir do momento que eu tiro e depois de um tempo eu reintroduzo, eu vou observar melhor qual é o tipo de alimento que me causa mais alergia. Mas em relação à pergunta, são alimentos que são altamente consumidos. Tudo que eu consumo muito, eu predisponho ter uma propensão maior a desenvolver essa sensibilidade, essa intolerância. Pessoas que, de repente, a gente fala de terceira idade, às vezes o idoso ele tem uma dificuldade maior com relação a ingerir líquido, a água, o mau funcionamento intestinal. Pessoas que passaram por problemas relacionados ao intestino, doenças ou cirurgias, podem desenvolver a intolerância à lactose? Sim, a intolerância à lactose pode ser desenvolvida a qualquer idade e a qualquer momento. Só que assim, o nosso corpo, ele não foi feito para deixar de tolerar alimentos difíceis. O nosso corpo tende a tentar tolerar tudo. Então, por isso que muitas vezes a pessoa tem intolerância à lactose e nem percebe. Vai fazer o exame, dá lá que é positivo e fala, nossa, mas eu nunca percebi. Porque consome todos os dias. São sintomas que muitas vezes nem associam. Uma enxaqueca, uma TPM mais exacerbada, por exemplo, pode ser um dos sintomas. Então, tudo isso aí pode levar ao desenvolvimento disso, o sedentarismo. Agora, o principal problema é deixar de consumir os alimentos que me protegem, os alimentos que fazem com que o meu estômago, o meu intestino, se prepare para receber de vez em quando eu quero consumir um queijo, um leite, um iogurte que eu possa tolerar. Então, tem que consumir mais vegetais, tem que consumir mais frutas. Tendo tudo isso muito rico, um intestino protegido, eu vou tolerar melhor um leite, um queijo, quando eu quiser consumir aleatoriamente. No nosso Melhor Idade, na graça de Deus, também tivemos com o Dr. Guilherme Afonso e ele falou sobre a síndrome do ninho vazio, quando os netos vão embora. Vamos relembrar? Você que está acompanhando o programa, é bom a gente falar para os filhos hoje, né, também, né, doutor? Porque quando a gente... O avô nunca vai abrir mão de cuidar do netinho, né? Mas isso pode se tornar uma sobrecarga para o idoso, né? Principalmente em questões de mobilidade e outras questões. E aí, às vezes, também o filho não tem aquela sensibilidade de entender que o idoso já tem as suas dificuldades, até por causa da idade.
E aí ele diz, olha, eu fui criado dessa maneira, mas quero criar meus filhos diferente. E aí ele põe o filho dele para ser criado pelo pai dele. É uma confusão de ideias, não é? O idoso vai criar o filho diferente como se ele criou ele daquele jeito. Então aí é o filho que tem que criar, né? Não o avô. E aí, qual seria o conselho que a gente poderia dar para o filho neste caso? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que tocar, que é o que você trouxe com bastante sabedoria, é a questão da sobrecarga dessa pessoa idosa, né? A sobrecarga dessa pessoa idosa, ela pode ficar muito evidente ou não tão evidente, dependendo de quem é essa pessoa. Lembrando que o que a gente chama de idoso é aquela pessoa que já passou dos 60 anos. E isso é uma faixa etária enorme, pensando que a nossa expectativa de vida está se expandindo bastante. Então é muito diferente a gente falar dessa primeira faixa da terceira idade, que é dos 60 aos 75 anos, e que é onde a gente observa que as pessoas ainda têm mais energia, muitas vezes têm mais condições de poder auxiliar e contribuir, e a faixa etária de 75 mais, que aí a gente já começa a observar mulheres com mais osteoporose, pessoas com mais dificuldade de mobilidade, às vezes dificuldades na visão, nos órgãos do sentido mesmo, de audição, que realmente é um perigo tanto para o idoso quanto para a pessoa que ele está cuidando, né? Do seu neto ou alguém. Às vezes, em famílias que a gente observa que nascem muitas pessoas, às vezes o idoso está cuidando dos seus bisnetos. Então, primeiramente, observar essa sobrecarga, e é sempre importante ter algum olhar de um profissional, um assistente social, um psicólogo, um geriatra, alguém que possa, às vezes até aqueles agentes comunitários, eles são pessoas muito bacanas para a gente tirar uma dúvida. Às vezes assim, olha, eu tenho um filho pequeno, eu tenho uma criança, eu deixo com meu pai tem condições de cuidar dessa pessoa, desse meu filho? Porque às vezes a gente está tão acostumado, está tão próximo, faz com que a gente não observe bem isso. E a segunda questão que você trouxe sobre os conflitos, provavelmente que podem ser gerados de diferentes visões de como criar, neste caso, é recomendado, se for possível, sempre haver comunicação e acordos estabelecidos com a criança e com a pessoa que vai cuidar dele. Nesse momento é muito legal pensar que você está recebendo um auxílio desse idoso, desse seu familiar, e assim como você faria com alguém que estivesse cuidando do seu filho, você pode fazer com esse familiar. Poderia ser uma tia, poderia ser o seu irmão, e no caso é o seu pai. Então você tem que combinar e colocar alguns limites, às vezes limites relacionados a programação que pode assistir, às vezes a alimentação que se pode oferecer, e se espera que isso seja E aí, como é que o filho faz para controlar os avós? Você tocou num ponto bem legal, doutor, que é essa questão do limite. Porque eu ouço falar que o neto é o filho com açúcar, né? E a gente nunca quer dizer não para os netos. E aí, como é que o filho controla essa situação dos pais auxiliarem a criar a criança sem deixar que a criança, né, comece a viver sem limites? E isso é bem complicado, porque novamente a gente toca num tema muito sensível para a atualidade, que é o tema da comunicação. As pessoas têm tido muito ruído nas comunicações que elas têm umas com as outras. E esses ruídos se apresentam de várias formas. Esses ruídos podem se apresentar na dificuldade de você expressar o que você está sentindo, às vezes por dificuldade de dizer de fato o que você já tomou consciência que está sentindo, ou às vezes inclusive de você identificar o que você está sentindo. Às vezes nós estamos com raiva e nós nem sabemos por que estamos com raiva. Às vezes a gente está triste e a gente nem sabe por que está triste. Essa dificuldade que a gente traz do seio familiar, que obviamente a escola não consegue muitas vezes também nos amparar nesse quesito, faz com que nós nos tornemos adultos com uma inteligência emocional muito precária. Partindo desse princípio, imaginando que os nossos pais, que seriam os avós neste caso, também teriam dificuldades de identificar o que está acontecendo no mundo interno deles e poder comunicar isso, nós já podemos antever várias dificuldades de comunicação e obviamente, de colocar limites, fazendo com que muitas vezes ocorram violências e hostilidades gratuitas, muitas vezes, gratuitas no sentido de que
como eu não sei expressar a minha insatisfação, eu posso só arrancar a criança de onde ela está e colocar em outro lugar. Ou, muitas vezes, tem uma questão que também é essencial nesse sentido, um fenômeno que se chama estresse do cuidador. O cuidador, muitas vezes, ele fica submetido a muita pressão. E essa pressão pode fazer com que ele tenha alguns comportamentos de agressão verbal ou física que não eram intencionais. Acabam podendo prejudicar a pessoa que está sendo alvo desses cuidados, mas eles não eram intencionais. Por exemplo, quando você vai ajudar uma criança a se trocar e você já está estressado, você já está muito nervoso e você faz com rapidez, ou você faz com força. Obviamente isso é uma hostilidade, obviamente isso é uma agressão. São raras vezes que isso tem intencionalidade, mas isso é um dos componentes que pode dificultar bastante as pessoas poderem estabelecer limites e ter uma criação mais produtiva, mais rica. Não conseguirem olhar para dentro de si, identificar o que está acontecendo e comunicar para o outro, para entrar em acordo. Agora a gente já falou da inserção da criança e dos problemas que são ocasionados por isso. Agora, da retirada da criança, essa realmente síndrome do ninho vazio. Como é que eu faço esse desapego do avô para, de repente, tirar a criança para a escola, para mudar para outra cidade, para um outro país? Agora há pouco a gente fez aquela associação entre luto e a síndrome do ninho vazio, porque, de fato, tem uma sobreposição muito importante. A gente está falando de uma perda muitas vezes simbólica. Então, qual é o papel que eu desempenhava ao cuidar dessa pessoa? Então, eu era o super avô, eu era o chefe, eu era a pessoa importante, eu era o que mandava e desmandava. E agora, com a ida dele, quem eu sou? Fica uma questão muito relacionada aos nossos papéis. Qual é o papel que eu desempenho aí? O que é recomendado de maneira profilática, então de maneira preventiva, é que a pessoa consiga desenvolver outros papéis em outras relações sociais. Então, se é viúvo e tem a disposição para tentar namorar, tentar ter algum tipo de relacionamento, isso deve ser incentivado. Se é uma pessoa que abandonou os hobbies por algum motivo, antes da saída dessas crianças, desses jovens, é interessante que ele retome esses hobbies. Se existe a possibilidade de algum baile, ou algum grupo de pessoas, ou um grupo Existem várias atividades comunitárias nas UBSs, nas igrejas. Isso é muito importante para que a pessoa tenha uma inclusão e possa desempenhar papéis diferentes do que aquele único que ele tinha com aquela pessoa que ele cuidava. De forma que ele não se sinta abandonado quando ela vai embora. Uma vida ativa, então. Exatamente. Para não ficar só cuidando do neto. Agora, o idoso já sofreu com a saída do filho, sofre com a saída do neto. O idoso pode desenvolver alguma doença emocional com essa saída, com essa perda? Existe um processo, né? A síndrome do ninho vazio, assim como o luto, não são doenças. Isso é muito importante que a gente deixe bem claro. São processos naturais que a gente vivencia e eles podem ser experimentados de uma maneira mais intensa ou menos intensa, dependendo do contexto da pessoa. Entretanto, existe uma condição que a gente chama de luto complicado, que é quando o luto se estende por um tempo muito longo e quando os efeitos negativos, como tristeza, isolamento, acabam ficando muito intensos. Nesse momento, a gente acende um alerta. A gente tem que ficar observando essa pessoa, porque muitas vezes isso pode levar ao desenvolvimento, por exemplo, de um quadro depressivo. E no caso de desenvolver um quadro depressivo, aí sim, necessita-se procurar uma orientação adequada de um psiquiatra, geriatra, psicólogo, para fazer um tratamento adequado que possa fazer com que ele supere essa fase. No Melhor Idade na Graça de Deus, nós também estivemos na Beauty Fair, a feira de cosméticos, e trouxemos muitas novidades de lá. Vamos dar uma olhadinha. No stand da Inoar agora, nós vamos conhecer uma super novidade, um creme que limpa o cabelo. Não só isso, ele é 3 em 1. Como assim um creme que limpa o cabelo? Vamos conhecer, e quem vai nos mostrar é a Ana, gerente de marketing aqui da Inoar. Tudo bem, Ana? Tudo bem, e você? Conte essa novidade para mim, como funciona. Isso, na verdade é um lançamento, uma nova tecnologia para limpar o cabelo. É um creme de limpeza, ele limpa o cabelo, ao mesmo tempo ele condiciona e ele também acalma o couro cabeludo que está mais sensibilizado.
Hoje nós estamos com várias novidades, principalmente para o público de terceira e quarta idade, que é uma pele que precisa de todo o nosso cuidado, né? Principalmente a pele do idoso e a pele do diabético, né? A gente sabe que é uma pele que desidrata com muita facilidade. Também, verdade. Qualquer batidinha que dá já fica roxinho, já rompe a pele. A Vitaderm lançou uma linha toda especial voltada para a pele da terceira e quarta idade, que é a nossa linha Dermacrono. Não é somente um hidratante comum, e sim um repositor do nosso fator natural da nossa pele, que é o fator NMF, né? O fator de proteção da nossa pele. Ele repõe a película de proteção e mantém a hidratação da nossa pele também, tá? E agora aqui na Beauty Fair nós encontramos uma opção bem bacana para você que é cabeleireiro, que está procurando aprimorar os seus conhecimentos. E é isso que a Tatiana Soares vai mostrar para mim, tudo bem? Tudo bom? Então, Estar aqui com vocês. Muito obrigada por nos receber aqui no stand, viu? Obrigada a vocês pela oportunidade de demonstrar essa plataforma que é tão incrível e inédita no Brasil. Então, é uma plataforma que a pessoa, então, pela internet, assiste os cursos e aprimora seus conhecimentos de cabeleireiro. Exatamente. Ela acessa o vtxlab.com.br, que está sobre a marca Vertex Professional e tem acesso a todos os conteúdos. Nesse primeiro momento, nós já subimos 5 módulos com 7 aulas cada. E o bacana dessa plataforma é que ela é on demand, é online, 100% online, também para mobile e 100% grátis. Que hoje em dia a gente não tem isso no Brasil. E agora aqui no stand da Marco Boni, excelência aí em produtos de beleza para você, tanto para profissional como para você consumidor de casa. 38 anos de mercado, não é brincadeira. E quem está aqui na Beauty Fair, no stand deles da Beauty Fair, aqui comigo é a Tatiana para mostrar o lançamento. Tudo bem, Tatiana? Tudo bem com vocês? Tudo bem, muito obrigada, viu, por nos receber aqui. Imagina, é um prazer receber vocês. Muito obrigada. Então mostra pra gente esse super lançamento, achei muito legal. Essa super escova, fala pra gente. Então, essa escova chama Dry Water. Ela é uma escova que ela tem cerdas de microfibra e ela seca 30% da umidade do cabelo. E ela tem esses orifícios laterais, que é onde vai sair toda a água e não vai mofar o produto, né? Criar umidade. E as cerdas, por serem de microfibras, elas secam super rápido. Então você passa no seu cabelo e vai estar com 30% dele já absorvido a umidade. Neste mês, nós também tivemos muita novidade no nossa oficina. A gente vai relembrar um pouquinho agora o que a gente aprendeu. A artesã Gisele Guedes esteve por aqui e ensinou a gente a fazer uma cestinha super linda com papel de scrapbook para você colocar docinhos, a lembrancinha da festa. Olha, gente, super fácil de fazer e você pode decorar o tema que você quiser. Ficou demais! A Thaís Cato, mais uma vez, trouxe uma peça feita com Ori-no-no. Você já sabe, né? A técnica de dobradura em tecido. Só que desta vez ela trouxe um cestinho super lindo, gente. Esse cestinho serve como porta-treco, não é? Para você colocar o pãozinho de manhã, o pãozinho de queijo no café da tarde, colocar docinhos na mesa na hora da festa. Enfim, um cestinho que tem 1001 utilidades. A sua imaginação vai utilizá-lo da melhor forma. E para fechar o mês, nós recebemos aqui a artesã Márcia Esther e ela nos ensinou a fazer um lindo colete de tricô, gente, usando tear, pontos fáceis de aprender. E ficou uma peça linda, maravilhosa. Dá para você fazer em casa e presentear quem você ama. Já no momento Vitalidade, a gente aprendeu muito mais, mas aí foi da força física, viu? O professor Douglas continua nos ajudando com os exercícios que a gente faz em casa, com o material que a gente tem em casa, o que é muito importante, não é? Nós tivemos exercício com a bola e muitos outros exercícios para alongar o corpo, para fortalecer os músculos e, claro, nos ajudar a manter o equilíbrio, dando para você aí de casa mais disposição para o seu dia a dia. Foi assim o mês de setembro e eu espero que o próximo mês seja também muito, muito bom para você e para nós aqui do Melhor Idade, na graça de Deus. E por isso eu te convido a ficar com a gente todas as quintas-feiras, às 4 em ponto, aqui no canal IGD.